é a professora Olga? Bom, professora Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues. Eu sou do Departamento de Psicologia. Apesar de aposentada, eu ainda continuo exercendo docência no programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. E eu me formei na Fundação Educacional de Bauru. Eu vim de Assis, comecei o curso de Psicologia em Assis, me casei, vim para Bauru, terminei o curso aqui. E no ano seguinte eu já ingressei como docente. Fiquei alguns anos na Fundação Educacional de Bauru. Que ano era? Eu fiquei de 75 a mais ou menos 80. Aí eu fui para a Universidade do Sagrado Coração. Fiquei também um tempo lá. E por ocasião da encampação eu voltei. Prestei um concurso no período mesmo da encampação da universidade, já era aí a Universidade de Bauru, da Universidade de Bauru passando a ser um campus da Unesp, né? Isso para mim foi muito importante, eu gosto de pesquisa, eu já tinha feito mestrado, eu fiz mestrado na Federal de São Carlos em Educação Especial, então eu queria ter uma carreira docente, gosto muito da área de pesquisa e é na universidade pública que essas coisas tem maior chance de acontecer. Então, vim para cá, a Unesp é uma instituição que eu prezo muito, que eu gosto muito e acho que é importante colaborar para que ela realmente cresça, né? Então, faz bastante tempo já que eu sou docente aqui, mas exercendo agora só esse papel de orientadora e dou aula na pós-graduação. Conta pra gente o seu período na Fundação Educacional de Bauru como aluna, se formou e ingressou, como é que era aquele tempo, os alunos, a procura pelo curso, conta pra gente aquela época. Olha, estar na Fundação Educacional de Bauru, vir para cá, para mim foi uma ruptura importante na carreira de estudante, porque eu estudava numa universidade pública, vim para uma universidade, uma faculdade na época particular, né? E com créditos por crédito, realmente um sistema bastante diferente. Mas me adaptei, terminei o curso, foi uma experiência importante, até porque eu já estava numa cidade maior, com maior probabilidade de estágios e de fazer atividades extracurriculares, que Assis tinha menos oferta, né? Bauru não. E eu considero que a minha formação foi muito boa, mesmo sendo uma universidade particular, porque na realidade era uma fundação, né? Era uma outra estrutura. E então, depois e dar aula nela também foi um período importante de crescimento. Na época, nós tínhamos professores que foram fazer mestrado fora, nos Estados Unidos, e aí todo mundo buscava o mestrado. Eu comecei a fazer mestrado em São Carlos por incentivo do grupo, então era um grupo que buscava a formação, e isso foi muito importante. Então, as oportunidades de mestrado eram poucas, né, na época. Então, ou era Marília ou era São Carlos, no interior, ou Ribeirão Preto. O que não ficou amarrado nesse bate-papo, por que a senhora saiu de Assis? Era instituto isolado ou já era Unesp e veio para Bauru? Qual foi o motivo? Quando eu estudei em Assis, era instituto isolado. E ela não era Unesp ainda. E eu vim para cá porque eu casei. Então, aí é uma história, como dizia meu pai, não dá para terminar o curso e depois casar, né? Não dava, tinha que casar, meu marido trabalhava aqui, e aí foi aí que eu vim para Bauru. Né? Aí a senhora terminou o mestrado em São Carlos e continuou dando aula na Fundação. Continuei dando aula na Fundação. E aí não fiz o mestrado imediatamente, porque eu tinha uma filha quando comecei, tive outra durante o mestrado e uma logo após o mestrado. Aí com 3 crianças pequenas não dava, né?
E aí, quando a minha mais nova, a Laura, fez 3 anos, eu achei que era hora, né? Um pouco falta de juízo, porque o doutorado tinha que ser feito em São Paulo. Então, nem Ribeirão Preto tinha doutorado, nem São Carlos. E tinha em Marília na educação, mas não era minha área de preferência, né? Eu queria continuar, aí eu fiz doutorado na USP. Perfeito. E os alunos na época que a senhora dava aula, naquele tempo, né? A maioria era mulheres, preenchia todas as vagas, como é que era o diretório? Eles eram mais politizados? Enfim, conta um pouco dessa convivência estudantil. Olha, nesse período de docência na Universidade de Bauru, a maioria eram mulheres, psicologia era meio considerado curso valita, que era para formar, para ter mulheres para casar com os engenheiros, e tudo era muito próximo, né? Os intervalos, era lá na Falcão, então era uma proximidade muito grande. Mas então não havia ainda interesse por pesquisa, porque a maioria dos docentes eram período parcial. Poucos docentes eram período integral, então não havia muito incentivo à pesquisa, e isso era uma vivência diferente. E era tudo noturno. Não, tinha diurno também. Tinha diurno. O diurno sempre teve, porque psicologia é um curso que tem uma carga horária muito grande, né? Então você pode observar que na maioria das faculdades públicas, em todas praticamente, os cursos são integrais, manhã e tarde ou tarde e noite, quando tem a noite, né? O nosso a gente consegue fazer com que tenha um curso noturno, né? E isso é importante, porque dá oportunidade para outros estudantes que trabalham fazerem psicologia, porque senão fica aquele curso muito elitista, né? Na época, a FC, a Fundação, ou depois a Universidade de Bauru, como é que era conceituado a psicologia? Tinha muita procura, era de alto nível, comparado com outros cursos, o pessoal vinha de fora para fazer? Tinha muita gente, o curso tinha muitas pessoas de Bauru, pessoas do entorno de Bauru também, e era um dos poucos cursos de psicologia do interior. Então, o curso sempre foi bem procurado, apesar de que a psicologia é uma área que cresceu muito, e hoje ela atua numa diversidade de áreas que não tinha na época. Então, por exemplo, clínica. Se você indicasse para uma pessoa fazer terapia naquele tempo, ele falava, não vou fazer, eu não sou louco. A procura, por exemplo, no CPA, na época que eu comecei a dar aula, era majoritariamente crianças e mulheres. Hoje não existe mais isso. Hoje você tem quase que uma igualdade de homens que procuram o serviço de psicologia, de crianças e de mulheres, né? Isso é uma coisa importante, porque desmistifica a questão da psicologia para doentes mentais, para casos mais graves, né? Você pode fazer terapia para se conhecer, para resolver crises pontuais. Então, tem um universo. Assim como, por exemplo, psicologia organizacional. Eu lembro que quando eu estudava, eu queria ser psicólogo organizacional, até fazer estágio. A hora que eu fiz estágio, o estágio era para aumentar a produtividade, com pouco olhar para a qualidade de vida do funcionário. E isso mudou completamente. Então, hoje o psicólogo tem um outro papel dentro da empresa, né? E isso diversificou muito. Por exemplo, psicologia hospitalar não existia, psicologia do judiciário não existia. Então, uma série de áreas da psicologia, do trânsito. Então, hoje a psicologia está numa infinidade grande de áreas e que tende a crescer. E isso é importante porque isso dá uma outra tônica para o curso. Então, a psicologia ela se manteve e foi aumentando. A procura hoje da psicologia é realmente o segundo curso mais procurado, né? E todos os alunos saem com trabalho, o que acontecia muito menos antigamente. Então, fazia psicologia, o quinto, porque você tinha licenciatura. E antigamente, as aulas de psicologia existiam no ensino médio.
com a licenciatura, havia essa possibilidade de trabalhar no ensino médio sem fazer o 5º ano de psicologia, que são os estágios. Então, muita gente parava na licenciatura. Hoje, depois, faz algum tempo que não tem licenciatura, mas ela está voltando. Hoje já todo mundo faz todos os estágios, todo mundo sai psicólogo e não professor de psicologia. A senhora falou no seu depoimento sobre CPA. Conta pra gente o que é o CPA, se era obrigatório montar uma clínica, né, pelo currículo do curso. Conta pra gente o surgimento do CPA, como é que foi empírico na época, né, meio rudimentar até deslanchar e o que é hoje, né? Na verdade, todo curso de psicologia tem que ter um centro que atenda e que dê oportunidade para os alunos exercerem a prática. Então, o CPA, ele é lei. Isso tem que existir. Agora, tem modos de existir. E o CPA passou por mudanças. Então, desde a primeira turma da faculdade, de 1973, o CPA existe, né? Mas mudou, porque, por exemplo, numa determinada... Ele funcionava na Falcão, junto com a universidade. Bom, aí no mandato do professor Tuga, que ele foi prefeito da cidade, ele tinha como ideal que o CPA participasse mais ativamente das políticas públicas do município. Aí houve uma junção do CPA com a prefeitura, com o serviço de saúde da prefeitura, e aí nós saímos do campus e fomos para onde era o pronto-socorro, ali do lado da Santa Casa. O casamento não deu muito certo. 3 anos depois nós não tínhamos mais. Aí já havia mudança da universidade para cá. A engenharia já estava aqui, os cursos começaram a migrar para cá, né? Não cabia mais lá e aqui tinha um espaço a ser ocupado. Então a gente não tinha mais o espaço lá e não tinha nenhum espaço aqui. Porque aqui tudo teria que ser construído, não tinha nada. Aí foi alugada uma casa no centro da cidade. Então o CPA funcionou provisoriamente lá. Aí, em condições bastante precárias, né? Aí que foi construído, conseguimos a construção do CPA, que agora acabou de ser reformado, né? O CPA atendia a quem? E que modalidade de atendimento ele prestava? Olha, no CPA pode acontecer toda e qualquer prática de psicologia. Então, acontece a prática clínica. Especificamente, ela é o atendimento mais forte e lá acontecem todas as supervisões. Mas, por exemplo, se um professor de social, psicologia social, ao invés de fazer o grupo de atendimento, o projeto dele no centro de saúde, ele pode fazer no CPA. O CPA abarca treinamento da área de organizacional, por exemplo, pode ser lá, foi lá um tempo, depois eles conseguiram um espaço, já que fazendo um trabalho junto com funcionários aqui do campus. Então, o CPA cresceu muito e ele atende não só a comunidade externa, fortemente a comunidade externa, mas ele também atende alunos. Então tem um psicólogo que atende somente alunos e de todos os cursos, isso é importante, né? E também tem atendimentos para funcionários, aí é o que... E a ramificação do atendimento? Porque naquele tempo, lá atrás, né, quase no início, não se falava em bullying, não se falava em burnout, enfim, uma série de anomalias que hoje está em evidência. Como é que vocês trabalham isso é clínica de psicologia ou centro de psicologia aplicada? O nosso nome é Centro de Psicologia Aplicado. E é centro exatamente para não dar só essa característica de atendimento clínico. Porque se você chama de clínica, aí é terapêutico. Então só vai atender terapias, né? E, por exemplo, quando você fala de burnout, de essas questões bullying, na verdade isso sempre existiu. Mas agora tem nome. Agora tem nome, tem sigla. Isso aumentou exponencialmente, né?
Então tem TEA, que é o autismo, tem TDAH, tem TOD, tem sigla para tudo. Então o que é atendido no CPA? As demandas, as diferentes demandas. Tem demandas que a gente não consegue atender. Por quê? Porque não tem profissional especializado nessa área. Então eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com bebês, com desenvolvimento de bebês. Eu falo que bebê é um combo, porque ele tem família, né? E o que a gente identifica? Problemáticas de pais e mães, de saúde emocional, depressão, ansiedade, estresse. O CPA dá conta. Por quê? Porque ele tem os atendimentos clínicos para adulto. Tem aparecido uma demanda que são de gestantes. E agora eu estou fazendo uma pesquisa na cidade de Bauru, porque não tem ninguém no nosso departamento que trabalhe com isso. Porque isso pode acontecer. E acontece com uma frequência alta, de você ter demandas e ninguém é especialista no assunto. Porque a variedade é enorme. Então a gente está mapeando para encaminhar essas pessoas que procuram o CPA e nós não conseguimos atender. Então isso existe. Queria que a senhora contasse um episódio importante que aconteceu e o CPA foi fundamental no caso do chumbo. Como é que foi isso? Foi. Aliás, tem duas coisas que o CPA foi importante, né? Que são fatos que eu acho que vale destacar. O chumbo foi uma delas, né? Então houve uma grande contaminação, já estava, essa contaminação já era histórica, né? Por uma fábrica de bateria que não tinha os filtros nas chaminés, e ela contaminou o ambiente, consequentemente contaminou pessoas, identificaram pela contaminação excessiva dos funcionários, começou aí. E aí foi ampliando, né? Bom, se o funcionário está contaminado, a família do funcionário que mora ali do lado. E aí foram aparecendo casos de crianças com alta contaminação de chumbo, e isso virou uma questão importante na cidade. Aí uma equipe que tinha um pessoal da USP, da Unesp de Botucatu e da Unesp de Bauru, que se juntaram para fazer uma equipe para identificar os desdobramentos do chumbo na população infantil. O que o chumbo acarreta nas pessoas? O chumbo, nós temos no corpo N minerais, né? Vamos dizer assim, mas não o chumbo. Porque quando você tem, vamos supor que você tem alumínio no seu organismo, o seu organismo aprende a lidar com o alumínio e ele não aprende a lidar com o que ele não tem. Então o chumbo, ele acumula nas extremidades dos ossos, por exemplo. Um sintoma no trabalhador é a mão mole, ele perde a força. Isso é um sintoma do chumbo. E na criança ela pode ter outros, porque ela pode acumular no cérebro também, né? E como ela é mais frágil, isso pode resultar em problema cognitivo, por exemplo, além dos problemas de saúde. Vocês identificaram quantas pessoas ou crianças e adultos contaminados? Foram 326 crianças identificadas por exame de sangue pela Diretoria Regional de Saúde. Então, eles que ficaram encarregados de fazer essa testagem, porque Bauru não fazia, coletava e ia para São Paulo. Conta pra gente quantas miligramas é tolerado e quantas apresentadas. Em criança, 10 microgramas de chumbo no sangue. E nós tivemos crianças com 90. E depois tem todo um tratamento que eles faziam no hospital para tirar esse chumbo do organismo da criança. Eles ficavam internadas, as crianças mais grávidas. E o CPA trabalhava de que forma na cabeça dessas crianças? Olha, a gente avaliou desenvolvimento. Então, nós tínhamos um protocolo para avaliar crianças até 6 anos de idade e para avaliar crianças de 7 a 12 anos de idade, porque muda, você já tem uma criança na idade escolar, é outro instrumento. Então, eles passavam por essa avaliação e tanto que todas as outras avaliações, por exemplo, a odonto raspava para ver se tinha chumbo no dente,
os médicos faziam outra coisa. E aí cada um ia Quer no... dizer, o CPA teve papel fundamental nesse processo. Olha, nós tivemos porque... E nós não atendemos lá, tudo era centralizado no centrinho. A gente fez uma opção de atender as crianças no CPA. Por quê? Porque você avaliar, aplicar um teste de inteligência numa criança, porque a gente estava procurando ver se a criança tinha algum prejuízo cognitivo. Não dá para você fazer isso num monte de gente e tirando coisa do dente e tanta... vendo saliva, não dava. Então a nossa opção foi, nós vamos fazer no CPA. Por quê? Porque lá nós garantimos todas as condições para que a criança fosse bem avaliada. Sem pressa, sem pressa. Nós que conseguimos, nós avaliamos 306 das 326 crianças. Então, nosso grupo foi o que mais avaliou criança e que tivemos resultados melhores. Porque, por exemplo, TDAH. Uma das questões do chumbo é a presença de TDAH. Lá na USP, o neurologista identificou 15 crianças com TDAH. Nós identificamos 3. Por quê? Lá, ele vinha de ônibus na perua, tinha lanche, tinha um monte de criança junto. Uma novidade. E lá tinha pessoa vestida de branco que dá injeção, sabe aquela associação? CPA não tinha nada disso. Tinha uma brinquedoteca para eles esperarem. Era um ambiente mais natural, né? Tinha o lanche, pessoas, cada um ia numa sala, sabe? Garantindo privacidade, garantindo tranquilidade, pouco estímulo. Aí você observa a criança tal qual ela é, e não num ambiente onde é extremamente tumultuado. E essas crianças conseguiram sanar esse problema ou diminuir a taxa de micrograma de chumbo, que é um metal pesado? Então, ela só diminuía com esse tratamento. E nós fizemos o acompanhamento, porque como você está numa universidade, foi uma catástrofe, a gente pode chamar isso de uma catástrofe. Ninguém cria uma catástrofe para estudar. Você aproveita a catástrofe para estudar. E foi o que nós fizemos. Então, ali teve dissertação de mestrado, iniciação científica, tese de doutorado, não nossa, porque a gente não tinha, nós só tínhamos mestrado na época. Mas uma aluna que fez mestrado com a gente, ela acompanhou 68 crianças, que eram as mais contaminadas. Ela fez um estudo longitudinal, mesmo depois deles terem feito esse tratamento para diminuir o chumbo, porque é um efeito que fica e a criança precisa ser estimulada, né? E o que acontecia lá? A questão do chumbo é complicada, porque você também tinha uma população infantil que morava num lugar que não tinha pré-escola. Para ir à pré-escola e à escola, eles tinham que atravessar a rodovia de 2 pistas, sem passarela. Então, o que os pais faziam? Eles só deixavam para levar as crianças quando as crianças eram obrigadas a ir para o primeiro ano. Então, antes, e isso é um prejuízo, porque a criança entra numa escolaridade que prevê, que nem, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, a gente avalia o desenvolvimento por áreas. Cognição, desenvolvimento motor, linguagem, socialização e autocuidado, que é a autonomia da criança. Eles tinham autonomia e excelente desenvolvimento motor, as crianças pequenas. Não tinham o resto. Por quê? Porque ninguém exigia que falassem corretamente, a socialização deles também era boa e a cognição também não. Eles tinham uma cognição boa para o ambiente que eles viviam. Por exemplo, como que eu faço para pegar aquela fruta que está lá no alto? Isso eles eram bem bons para resolver, mas não conseguiam resolver coisas no caderno da escola, que era mais uma coisa que eles não tiveram gradativamente uma aprendizagem. E o segundo fato, professora? A senhora falou que teve 2 fatos marcantes.
O chumbo e qual o outro? Então, um outro fato marcante, pelo menos para mim foi, porque eu não esperava, eu era supervisora do CPA quando ficou pronto o Centro de Psicologia Aplicada. Ficou pronto o centro, ficou pronto exatamente na transição da mudança de reitor. O reitor que estava correu e inaugurou. E entregou. Porém, sem nada. Quer dizer, e daí, né? Você ter um prédio não justifica nada. Antes disso, durante a campanha do professor Antônio Manuel, ele visitou o CPA na cidade e tinha dado uma chuva enorme, tinha alagado uma brinquedoteca que nós criamos lá. E ele viu, eu fui, mostrei as condições que a gente trabalhava, que eram precárias, e ele ganhou a reitoria. Ele foi reitor e eu peguei e escrevi uma carta para ele. Falei, era até o professor Geude, que era... Falei, professor Geude, ele veio aqui, ele conheceu, será que ele não ajuda a gente? Aí o professor Geude veio com a resposta, ele falou, ele vai mandar uma verba para o CPA. E nessa hora, e ele mandou uma coisa que eu nunca esperava na minha vida, eu falei, vou mandar porque nós temos que fazer alguma coisa. E uma outra coisa importante, né, quando você conta com ajudas. E a verba foi suficiente? Para a brinquedoteca e para alguns armários. Porque o que na época a FAPESP tinha uma verba para um edital de infraestrutura. Você vê como as pessoas... Eu não tinha nenhuma experiência de projeto de FAPESP, muito menos de infraestrutura. E eles estavam fazendo um projeto para a biblioteca. Aí o professor Geude me chamou, ele falou, você topa fazer um para o CPA? E quem ajudou muito nessa fase foi o professor Aguinaldo da Química, que não tem nada a ver com o CPA, mas sabia de FAPESP, né? E ele me ajudou a fazer o projeto, a gente fez o projeto, e o CPA foi montado, muito bem montado na época, com esse dinheiro da FAPESP, que às vezes a gente fica esperando cair do céu ou alguém se sensibilizar, na verdade tem que buscar, né? E aí deu tudo certo. Mas tem mais fatos marcantes, que nem, por exemplo, na minha trajetória na Unesp, uma coisa para mim que foi muito importante foi a criação do programa de pós-graduação. Nisso a senhora já era doutora, a senhora fez doutorado em São Paulo, na USP? Fiz em São Paulo, na USP, em 90 eu terminei o doutorado em 95, né? E aí eu fui chefe de departamento depois do CPA, fui chefe de departamento, aí a gente nós nos dividimos por área, foi uma coisa bem legal, e aí cada área planejando, né, o que nós queremos. Aí nós começamos com uma especialização, para tentar assim, vamos tentar, além das iniciações científicas, vamos tentar orientar um pouco mais sofisticado, vamos ver o que dá. E da especialização a gente entendeu que era possível propor uma pós-graduação. E eu trabalhei muito nessa organização, eu fui vice-coordenador, o professor Kester foi o primeiro coordenador, eu fui vice-coordenadora dele, então foi uma coisa que eu julguei como muito importante para o departamento, para o crescimento do curso, porque muda totalmente a cara do curso, né? A senhora lidava com isso? Porque o departamento de psicologia é um dos maiores da Faculdade de Ciências, então tem muita ramificação ali de especializações, né? Tem, mas um programa de pós-graduação, pelo menos o nosso, a proposta do nosso, foi que ele fosse amplo e coubesse todos os professores que gostariam, porque a pós-graduação... Eu falo que pós-graduação é uma vaidade, né? Você é vaidoso muito vaidoso, quando você faz parte, porque você não ganha a mais por isso e você tem muito serviço. Mas tem o status. Então, aí é vaidade. Aí nós estamos falando de vaidade. Falo assim que o professor de pós-graduação é a pessoa mais vaidosa que tem. E aí depois não quer aposentar porque é mais vaidoso ainda. Não, uma amiga minha uma vez de Ribeirão falou assim,
agora que eu vou aposentar, agora que as pessoas me convidam, agora que as pessoas me conhecem, eu vou para casa, né? Então é verdade, né? Então tem um pouco disso. Agora que eu sei escrever artigo, agora que eu acho que eu sei orientar. Eu queria que a senhora contasse um pouco da evolução da Faculdade de Ciências, desde a fundação, daí a senhora ficou um período na USC, depois a senhora retornou e terminou, né, aposentada na Faculdade de Ciências. Como é que a senhora viu esse crescimento em termos de curso, em termos de programas de pós-graduação, enfim, de prédios? Conta pra gente essa evolução. Olha, a evolução da Faculdade de Ciências é uma coisa interessante. Outro dia, uma professora que era de Assis, que aposentou em Assis, que é minha amiga de faculdade, ela veio, a gente foi fazer uma viagem juntos, eu estava dando aula, eles passaram aqui me pegar. E aí ela falou assim, nossa, tá, porque estão construindo prédios novos ali na frente das salas de aula, que a gente está dando aula ali. Aí ela falou assim, nossa, quanto prédio, não sei o que. Eu falei, ai, Ana, eu sei que a Unesp de Bauru é a Unesp mais feia que tem. É verdade. Era pior ainda. Mas ela cresceu muito, não só fisicamente, de ter bons prédios, de melhorar muito o visual, mas ela cresceu muito em quantidade de cursos, em quantidade... Que nem quando nós começamos a nossa pós-graduação, só tinha o ensino para ciência. Quando você abre a página dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências, gente, tem uns 8, 9 lá. Isso é um crescimento maravilhoso, porque uma universidade pública, ela não é só dar aula, formar o graduando, ela tem que formar pesquisadores, ela tem que formar docentes ativos que vão produzir um conhecimento, não só dar aula, como a gente vê, né, que nós recebemos uma vez uma aluna de uma universidade particular na transferência. Aí ela falou assim, nossa, aqui ninguém usa livro, na minha faculdade usa tanto livro, a gente compra tanto livro. Por quê? Porque a forma de ensinar é diferente. É diferente. Nós estamos muito mais preocupados com o que está sendo produzido de ponta do que os livros que ficam na estante, que alguns já muito ultrapassados. Então, essa é uma tônica que cresceu muito na Faculdade de Ciências. Atribui esse crescimento aos diretores, aos reitores, enfim, essa pujança da Faculdade de Ciências, quem que a senhora classifica como peça fundamental? Eu acho que os atores são vários. Eu acho que tem a ver com reitoria, começa de cima. Tem a ver com reitoria, tem a ver com direção, tem a ver com chefia de departamento e tem a ver com as contratações que são feitas. Então, o cuidado com as contratações também é uma coisa muito importante. Porque se você contrata uma pessoa que nunca produziu, que ela não vai ser que não tem interesse numa pós-graduação, ela vai estagnar, ela vai falar, agora eu sou funcionário público e pronto, né? Põe a cadeira, o paletó na cadeira. E não é isso, o nosso departamento tem feito boas contratações nesse sentido, e eu acho que não só o nosso. Então, isso também tem um peso muito grande, e a Unesp cuida disso, né? Para que as pessoas realmente tenham esse perfil, que é um perfil de universidade pública. Então, aí você vê que cada um fazendo a sua parte, a Faculdade de Ciências acaba ganhando uma projeção, porque o curso é importante, o quanto os cursos são procurados na graduação, isso é um fator importante, mas a pós-graduação é muito importante também. Professor, o que mais marcou sua trajetória ou ainda marca nos dias de hoje, porque a senhora continua nativa mesmo aposentada? Pesquisa. Eu gosto demais de pesquisa, gosto de ver a coisa, que nem você falou do projeto do chumbo. Nós falamos do projeto do chumbo aqui, mas em 2018 eu concorri num edital do Ministério da Saúde e eu ganhei um projeto para trabalhar com prematuros. Durante 3 anos nós monitoramos o desenvolvimento
de 90% dos prematuros nascidos em Bauru na maternidade Santa Isabel, que atende usuários do SUS, porque é essa população que precisa e que é importante, né? E então isso é uma coisa que você vê que continua e que é possível fazer coisas em prol da comunidade, né? O que a senhora atribui à Faculdade de Ciências que ela é diferente das demais, seja de Assis, seja das particulares, enfim? Qual é o diferencial, no seu ponto de vista, da nossa Faculdade de Ciências? Eu acho que um diferencial dela é a quantidade de cursos que ela tem. Eu acho que nenhuma faculdade da Unesp tem, eu não tenho certeza, mas eu acho que nenhuma tem essa quantidade de cursos. E essa diversidade, ela é boa. Por exemplo, o CPA, ele não é ligado ao departamento de psicologia, ele é ligado à Faculdade de Ciências. Então, ele também lá tem professores da educação física, professores da educação e outros professores de outros cursos que estão desenvolvendo projetos lá. Por exemplo, eu não estou tão atuante agora, mas eu já trabalhei com a professora Vera no projeto Superdotados. O projeto Superdotados foi um projeto que, por conta do enriquecimento curricular, que agregou uma quantidade muito grande de outros docentes de outros departamentos como parceiros. Então as crianças iam no laboratório de física, no laboratório de engenharia, no laboratório de biologia, no laboratório de... Isso é muito bom, e isso tudo congregado pelo CPA. O CPA, a gente pode dizer que ele é uma referência em projetos de extensão para Bauru? Hoje eu acho que ele é. No passado a gente tinha uma certa inveja da USC, porque as pessoas lembravam muito mais da clínica da USP do que nós. Nós fizemos uma pesquisa da USC. Só que o que aconteceu? Nós crescemos muito mais e oferecemos uma gama muito maior de serviços. Eles são tão importantes quanto a gente. Agora a gente tem muitos concorrentes. Bauru tem 6 faculdades de psicologia. E todas têm clínica. Todas têm clínica. Isso é bom para a população, porque nós precisamos da população para a formação dos nossos alunos. Então isso é importante. Então, se não tem o pessoal que procura o serviço, nós não temos como oferecer a prática clínica para os nossos alunos. É diferente de você, o professor de organizacional, procurar as indústrias, as empresas da cidade de Bauru e oferecer o serviço. O nosso é mais complicado. Então nós precisamos que a população venha. E a população vem, e nós temos fila de espera, e nós garantimos o atendimento, se não para todos, né, porque muitas vezes é impossível, mas uma boa parcela da população que procura o CPA. E sem contar que o departamento da senhora oferece cursos para determinadas áreas de empresas particulares para capacitar os profissionais, né? Oferece. Seja na parte organizacional, trabalhista, psicológica. As empresas é o ramo organizacional da psicologia e que tem vários desdobramentos lá dentro. Por exemplo, tem o professor que trabalha só com seleção e recrutamento, outro que trabalha com clima organizacional. Você vê que agora a divisão tá grande, né? O que eu não perguntei que a senhora gostaria de falar? Essa pergunta é para derrubar o entrevistado. Não, mas eu já estou indo, viu, João? Não, calma. Não, alguma coisa que eu não perguntei, que a senhora pensou ontem à noite e gostaria de falar hoje. Não, acho que você me deu a oportunidade de falar tudo. Não sei se você quer. Não, ainda tem mais uma. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem dos 55 anos da Faculdade de Ciências no seu ponto de vista. Uma mensagem pessoal. Olha, eu espero que ela continue, que a Faculdade de Ciências continue cumprindo o papel que é de garantir a extensão, a pesquisa e o ensino de qualidade. Então, eu acho que esses 3, quer dizer, nós temos também um outro tripé, que é a parte administrativa, que alguém tem que carregar o andor, mas
a pesquisa, e principalmente pesquisas associadas a projetos de extensão. Então, porque quando você associa pesquisa com projeto de extensão, você está atendendo uma necessidade da comunidade. Porque você pode fazer pesquisa de laboratório, pensar em alguma coisa que ninguém pensou e fazer com rato. Também é importante, porque a pesquisa básica é importante. Mas você identificar problemáticas na população e associar isso com pesquisa é uma coisa rica. E é uma coisa que a Faculdade de Ciências faz bem. Então, resolvendo, ajudando a resolver pequenos problemas, você pode estar colaborando para que políticas públicas surjam. Então, a minha expectativa é de que a Faculdade de Ciências continue cumprindo muito bem o seu papel, como fez até hoje. Conta pra gente, a senhora se aposentou em que ano? A senhora é voluntária ou é sênior agora? Conta a sua situação. Eu aposentei em 2020 e numa situação até interessante, porque eu não queria aposentar, então eu encontrava com as pessoas do banco e falava, mas professor, a senhora ainda está aqui, né? Eu falei, então, tô. Aí quando eu resolvi, eu entrei com a aposentadoria, começou a pandemia, e aí a aposentadoria não ia para frente porque era tudo papel. Então eu falava, nossa, agora que eu resolvi eu não posso. Eu fui aposentar em setembro de 2020. Né? E aí eu virei professor inicialmente, professor voluntário, aí tem essa categoria que eu também não entendo muito bem qual é a diferença, mas que eu poderia ser sênior. E aí como eu sou vinculada à pós-graduação, eu tenho produção, eu ainda sou ativa, né? Ainda estou fazendo o meu papel dentro da pós-graduação, aí eu poderia ser sênior. Então eu ainda não descobri o que é ser sênior, mas agora eu sou sênior. O que eu acho importante deixar claro é que mesmo depois da aposentadoria, a senhora não ganha um tostão para vir dar aula na pós, a gasolina é por sua conta, tudo é por sua conta. Quer dizer, depois que desligou da universidade, mesmo estando vinculada, não se ganha um centavo a mais. Não. Mas dinheiro não é tudo. Quando em 2010 eu tive câncer, e aí eu já podia aposentar. Eu podia aposentar em 98, quando teve assim, uma mudança grande na lei da aposentadoria. Eu não aposentei, porque o que eu ia fazer da minha vida, né? Aí, mas eu descobri que eu podia pedir aquela complementação lá, eu não lembro como que chama. Isenção do imposto de renda. Não, e aí a isenção viria com o câncer. Aí, quando eu não aposentei, comecei a receber os 11%, né? Falei, eu nem vou gastar, porque não sei, quando daqui a pouco eu aposento, né? Depois você fica sem vergonha, já cai na conta e acabou. Aí, quando foi 2010, todo mundo achou que eu ia aposentar por causa da isenção de imposto de renda. Nossa, nem me passou pela cabeça hora nenhuma. E mesmo fazendo rádio, eu voltei a trabalhar. O meu chefe era Oswaldo, ele foi muito bom, porque ele conseguiu uma substituta para mim na sala de aula, porque eu não podia ficar com muita gente, você fica com a imunidade muito baixa. Mas eu continuei dando estágio, então eu trabalhava de manhã na universidade, à tarde eu ia para Jaú fazer rádio. E aí ninguém se conformava, falava, gente, mas dinheiro não é tudo nessa vida. E aí eu fui aposentar 10 anos depois, né? E não me arrependo nem um pouco, isso nunca me fez falta. E vai continuar até quando? Até quando minhas colegas mais novas chamarem minha família para devolver, porque já está batendo pino.